Felipe, bom dia para você. Aliás, esse sorriso no rosto do Felipe Moura Brasil tem a ver com estreia? Tem. Poderia ser por isso? Poderia, mas é sorriso de líder. Bom dia, Felipe. Bom dia, Sheila, Carla, Ellen, ouvintes da Band News FM. Que honra, que alegria, que privilégio estar falando aqui com vocês, para vocês. Vai ser uma diversão para mim e, claro, um trabalho bastante gratificante. Eu agradeço imensamente toda a recepção que eu tive da equipe da Band News em São Paulo, a sua condução, Sheila, de todo esse processo. Eu fui muito bem acolhido por todas as equipes, aqui no Rio de Janeiro também. Estou ambientado, estou me sentindo muito à vontade. É claro que eu vou me adaptando aos poucos às ferramentas aqui de trabalho, a um novo estúdio, novos equipamentos, uma nova plástica, um novo formato, mas a gente ultrapassa isso com facilidade quando tem uma equipe e uma estrutura de apoios como a Band News FM tem. Estou muito feliz de estar aqui hoje, não só pela vitória do meu Flamengo contra o Internacional, mas é claro que isso favoreceu o clima da minha estreia. Eu posso imaginar que isso favorece, que isso ajuda, dá um ânimo adicional. Aliás, a gente está falando aqui de futebol. Quem acompanha a sua carreira, pelo menos nos grandes veículos pelos quais você passou, sabe que o Felipe se debruçou e se dedicou muito à análise política. Mas a ideia no noticiário da Band News FM é que você possa passear também sobre outros assuntos, falar sobre futebol, que é uma das suas paixões, inclusive sobre outros tantos temas, artes, cultura, livros, séries, cinema, que mais? E tudo isso a gente vai acompanhar no Salve Salve Band News, né, Felipe? Tudo isso, sem dúvida. Isso não é novidade para mim. A novidade é o que a Band News FM propicia de unificar tudo num só programa. Eu sempre escrevi, sempre comentei a respeito de cultura, de comportamento. Eu contei aqui nas entrevistas sobre a minha estreia que meu primeiro texto viral foi um sóbrio em Salvador, quando eu passei o carnaval em Salvador. Abstêmio que sou, sem beber, e aí descrevi com todos os elementos positivos e negativos. Também comentei muitas cerimônias de Oscar, premiação sobre cinema. Meus primeiros textos publicados na mídia impressa foram como crítico literário, fazendo resenha de livros, de literatura, de ficção, nacionais e internacionais. Eu sempre acompanhei muito a música, mas principalmente o samba carioca, nas rodas de samba, nas escolas de samba, decorando todas as músicas, mas também conhecendo muitos músicos, percussionistas. Aliás, me mandaram mensagens aí nessa semana, mando um grande abraço para o pessoal. E eu fico muito feliz de conseguir conjugar todos esses fatores com essa dinâmica, esse bom humor que são a cara da Band News FM. Então, tô louco para fazer isso, até porque muitas coisas que a gente vê na política, e o jornalismo político vai fazer parte desse trabalho, elas já estavam descritas em obras literárias, em artes, em obras musicais, e é sempre bom resgatar isso para trazer essa unicidade entre a cultura e a política, que muitas vezes eu encaro como um mosaico de comportamentos humanos que vale a pena a gente explorar, esmiuçar, até para trazer para a nossa vida certas coisas que, em geral, são aquelas que a gente não deve fazer, né, Sheila? Ô Felipe, você está de volta ao Rio de Janeiro, você é carioca, você nasceu no Rio de Janeiro, mas estava morando em São Paulo havia 3 anos, mais ou menos, né? E agora está de volta ao Rio de Janeiro, portanto, pode voltar às suas raízes, a proximidade com seus afetos, com a sua família, com os assuntos que nasceram junto com você, né? Você nasceu no Rio. Queria que você falasse um pouco sobre isso, porque isso vai ser fundamental ao tocar o noticiário local no Rio de Janeiro, né, Felipe? Exatamente, é fundamental estar aqui vivendo a cidade, conversando com as pessoas, conversando com os motoristas, conversando com o pessoal na rua, conversando com os amigos, com os familiares. E eu escrevi muito como colunista quando eu ganhei minha primeira coluna num grande veículo de comunicação sobre o Rio de Janeiro, sobre principalmente as questões de segurança pública, né, que são bastante sensíveis aqui na cidade, ainda são, né, a situação... Passam-se os anos, mas a situação não melhora muito nesse sentido, às vezes até piora, e a gente precisa estar vigilante
para cuidar da cidade, cuidar do estado de uma maneira geral. Então eu sempre foquei muito no Rio de Janeiro quando eu era o colunista carioca de um grande veículo de comunicação nacional. E agora é uma oportunidade de resgatar isso. É claro que depois de 3 anos em São Paulo, estou me atualizando sobre alguns temas locais mais específicos, mas já venho fazendo isso nas últimas semanas. E como os temas mais gerais, mais amplos, que têm uma repercussão nacional, eu nunca me distanciei deles, fica fácil nesse processo de atualização. Eu não vejo a hora de poder falar mais da minha cidade, do meu estado. Eu tenho um amor imenso pelo Rio de Janeiro, que obviamente também teve a sua parcela decisiva nessa decisão de voltar para cá. Felipe, eu sei que a sua análise política a gente guarda para mais tarde, para o Salve Salve Band News, a partir das 4 horas, junto com o Fábio França, com a Débora Alfano, mas eu queria uma pitadinha aqui nessa sua participação logo cedo, né, do que a gente vai poder acompanhar logo mais às 4, a partir de hoje e todos os dias. A gente vive um momento, e aliás é mais um momento, porque desde antes das eleições a gente vive essa polarização, um binarismo, é uma coisa maluca, né, que não enxerga nuances na área política. Queria te ouvir um pouco sobre esse momento da política que a gente vive e também sobre um dos grandes assuntos do dia, que é essa troca no comando da Petrobras pelo presidente da República, indicação feita pelo presidente da República. A gente sabe que ainda falta análise por parte do Conselho de Administração da Petrobras, mas tudo leva a crer que o novo presidente deve assumir, portanto, haverá essa troca no comando da Petrobras, Felipe. Pois é, Sheila, começando pela primeira parte da sua pergunta, a gente vê muita polarização no debate público, só que muitas vezes uma polarização que, sem base factual, ela fica completamente desgovernada, no sentido de que certas pessoas dizem que estão defendendo bandeiras à direita, no entanto, elas estão defendendo um governo que muitas vezes incorre em práticas do governo contra o qual esse pessoal se voltava para eleger o Jair Bolsonaro. E muitas vezes o pessoal que se intitula de esquerda acaba concordando com certas medidas do Jair Bolsonaro, seja expressamente, como aconteceu aí nos últimos dias, com o blog petista elogiando essa interferência na Petrobras, seja de modo tácito, naquele grande acordão pela impunidade, do qual, lamentavelmente, o governo e a família Bolsonaro estão participando no Congresso Nacional, com essa aliança com o Centrão também. Então, essa própria aliança com o Centrão é bastante ilustrativa dessa falta de arestas nesse debate supostamente polarizado. Então tem muita gente querendo posar de defensora de determinado grupo político, de determinada corrente ideológica, mas a gente precisa analisar a realidade, são as decisões reais. E muitas vezes há uma interseção muito grande e um estelionato eleitoral, no caso do governo, ou uma concordância por parte de uma oposição que muitas vezes se comporta como uma oposição de mentirinha, está aliada ali nas principais pautas de interesse. Em relação a esse caso ilustrativo do que eu estou dizendo, da interferência na Petrobras, ela consolida o não liberalismo econômico do governo Jair Bolsonaro. O presidente professou bandeiras liberais ao longo da campanha eleitoral. Ele colocou ali o Paulo Guedes na campanha para tentar amenizar a sua imagem radical diante do mercado, conseguiu fazer isso com uma eficácia eleitoral muito grande. Agora, nós sempre apontamos as tensões existentes entre as bandeiras defendidas pelo Paulo Guedes e o histórico de atitudes concretas do Jair Bolsonaro. Então, ao longo dos seus quase 30 anos como deputado federal, ele sempre teve nos seus votos uma postura muito mais estatista, estatizante, muito mais corporativista, defensora de privilégios para determinadas categorias, militares, policiais, etc., que eram o seu reduto eleitoral. Então, acreditar que ele fosse se tornar, de repente, um liberal,
querendo enxugar a máquina pública, querendo reduzir o tamanho do Estado, querendo privatizar ainda. Eu resgatei num artigo de 2017, justamente contestando esse suposto liberalismo do Jair Bolsonaro, as suas declarações na época em que o Fernando Henrique Cardoso estava fazendo algumas privatizações. Não que seja também um liberal de fato, mas estava ali fazendo caixa em tempos de crise. Inclusive o Gustavo Franco, economista que saiu do PSDB para o Partido Novo, ele saiu escrevendo uma carta dizendo que o PSDB hesitava em defender bandeiras liberais, além das questões éticas envolvendo Aécio Neves, quer dizer, não expulsar Eduardo Azeredo, por exemplo, envolvido ali no chamado mensalão tucano. Tudo isso fez parte daquele caldo que gerou a saída do Gustavo Franco. Mas mesmo assim, agora o próprio PSDB está tirando uma onda com Jair Bolsonaro, que não fez praticamente privatização nenhuma, e fez um placar ali numa postagem de Twitter mostrando aquelas que o FHC fez contra nenhuma do atual governo Bolsonaro, que ainda se diz liberal. E aí fica complicado para o Paulo Guedes, que está sempre tentando vender um otimismo para o mercado, dizendo que ainda vamos alcançar essas privatizações. Em 90 dias vamos fazer privatizações de 4 grandes estatais, aí passam os 90 dias, ele não entrega nada. Fica muito difícil, depois de uma interferência na Petrobras, que é o contrário desse tipo de bandeira, ficar fazendo as pessoas acreditarem. Então, o governo, nesse momento, tem esse comportamento, de certa forma, esquizofrênico, porque ele diz que vai fazer determinadas coisas, mas as atitudes são exatamente o inverso. E aí as pessoas precisam entender que há uma diferença entre discurso e prática, há uma diferença entre a propaganda, aquilo que se quer vender como aparência, como imagem, e a realidade das práticas. Então, nesse caso da Petrobras, há aí uma tentativa de controle de preço, só que ao mesmo tempo que o governo interfere, nega que quer controlar, até porque a repercussão foi muito negativa, houve lá o prejuízo de quase 30 bilhões de reais quando o Bolsonaro simplesmente ameaçou demitir o Castelo Branco, depois chegou a 60 bilhões na sexta-feira, os analistas estão estimando que pode chegar a 100 bilhões de reais de prejuízo. Ele tenta manter ali um apoio dos caminhoneiros, ele que insuflou aquelas manifestações do caminhoneiros, com fechamento de estradas, muitas vezes grave essa situação. Eu sempre penso nas pessoas que podem precisar de socorro médico e podem não conseguir passar em vias que estão paralisadas. O Bolsonaro, se ele permitir que isso ocorra, ele vai ter de se voltar contra isso, mas ele defendeu lá atrás, então é uma situação que incomoda muito ele, mas principalmente pela perda de popularidade, que ele já vem tendo com alguns nichos, né? Tanto que está aí se esforçando para estender o auxílio emergencial, de olho também na eleição de 2022. Ele não quer perder o apoio dos caminhoneiros. Hoje saíram outras notícias a respeito de interesses também do presidente Jair Bolsonaro, que o Castelo Branco não estaria cumprindo na Petrobras. Vão ser dias aí de vários vazamentos desse tipo de informação. Vamos ver se o Castelo Branco vai vir a público de uma maneira mais incisiva. Agora, não é o primeiro caso também, foram vários. O Salim Matar, o Paulo Ebel, que eram secretários de desestatização e de desburocratização, eles saíram do governo e agora, em razão da falta de privatizações, em razão da falta de avanço da pauta liberal, e agora estão criticando essa medida, por mais adesista que o Salim Matar foi ao longo desse processo. Então, é um cenário e uma perspectiva ruim, porque, obviamente, as pessoas têm uma ideia, têm uma perspectiva e as práticas são completamente do avesso. Felipe Moura Brasil, quer mais? Já no Rio de Janeiro, estreando com a gente hoje na programação local do Rio de Janeiro, ali pertinho de 9h20, 9h22, depende da Carla Bigato, é claro, que fica aqui no controle das carrapetas. E aí fica no noticiário local do Rio de Janeiro até o meio-dia, mas será todos os dias das 11 ao meio-dia. Noticiário em rede, salve, salve Band News a partir das 4 horas da tarde, horário de Brasília, junto com Fábio França e a Débora Alfano. Seja bem-vindo, Felipe. Boa estreia para você. Um beijo, até mais. Muito obrigado, Sheila. Um beijo a todos os ouvintes. Até mais aí na programação. Tchau.